Oi pessoal, essa é a fase 3, características técnicas, do primeiro módulo, o módulo Nivelando, do curso de introdução. Então a missão dessa fase é capacitar uma pessoa com poucos conhecimentos de hardware para que no final dela ela saiba as características técnicas das partes que nós vimos na fase anterior, as partes do smartphone e as partes do computador. Para isso nós vamos falar primeiro de tela, depois de câmera, processador, memórias, placa-mãe e placa de vídeo. Então, começando pela tela, aqui não vamos usar nenhuma definição formal, simplesmente faremos nossas considerações. Tela, então, é um equipamento, um visor, um display, que exibe as imagens digitais enviadas pela placa de vídeo ou componente de vídeo do equipamento para a tela. E a principal característica dela é o tamanho que é dado em polegada e na diagonal. Então, quando você fala que uma tela tem 65 polegadas, e você sabe que um inch ou uma polegada em inglês equivale a 2,54 centímetros, né? Você sabe que essa medida está na diagonal, não na altura, não na largura. Então isso causa um pouquinho de confusão. Primeiro por causa da diagonal e segundo porque esse sistema de polegada não é um sistema aqui usado no Brasil, que é o sistema métrico, né? Metro, centímetro. Então o tamanho da tela está ligado à polegada e na diagonal. A segunda característica da tela é a resolução, que está ligada à qualidade da imagem, à nitidez dos detalhes na imagem. E para isso nós podemos imaginar a tela como um grid dividido em linhas e colunas, em que cada elemento desse grid é o pixel chamado que equivale a Picture Element. Então aqui é uma representação visual de duas telas com resoluções diferentes, com número de pixels diferentes. Na esquerda um grid 10 por 10, total 100 pixels. Na direita, um grid 20 por 20, total 400 pixels. Nós representamos aqui um círculo, que é um objeto curvo, nas duas telas. Na esquerda, ela tem esses degraus bruscos aqui, esse efeito serrilhado, né, que nós chamamos também de pixelado. Na direita, o círculo está melhor representado, ele está mais suave. Isso porque na direita tem mais resolução, na esquerda falta resolução, faltam pixels para representar o círculo. E existem algumas resoluções pré-definidas. Por exemplo, a resolução dessa tela aqui é a Full HD, que equivale a falar 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura, ou 1920 colunas por 1080 linhas, né? Formato DVD, você tem 720 colunas por 480 linhas. Então, essa TV é Full HD. Se nós plugarmos um DVD nela, enviarmos um vídeo, um filme para ela, ele vai pegar as 480 linhas do DVD e vai esticar para Full HD, para 1080 linhas. Então vai ficar com aquele efeito serrilhado. Isso porque não adianta a TV ser Full HD, a tela ser Full HD, se você não enviar sinal Full HD para ela. E nesse caso, o DVD não gera sinal Full HD, sinal de vídeo para a TV. Temos outras resoluções também, como 4K, que é o dobro da Full HD, ou 8K, que é o dobro do 4K. 4K ainda achamos nas lojas aqui do Brasil, 8K já existe, mas é um pouco raro aí você encontrar já uma tela 8K disponível. Temos também o aspecto da tela, a orientação da tela, que tem a ver com se ela está na vertical em pé, que é a altura maior que a largura, ou se ela está na horizontal, que é a largura maior que a altura. Quando você vai configurar uma página para impressão, por exemplo, em um editor de texto, ele te pergunta se seu documento está no formato retrato, em pé, ou paisagem, deitado. E falando agora assim de aspecto da tela, aspecto tem a ver com a proporção da tela, o quanto ela é retangular. Então antigamente as telas mais quadradas eram chamadas de aspecto 4x3, cada 4 unidades de largura, 3 de altura. Hoje em dia, assim como essa TV, wide, as telas são mais retangulares, proporção ou aspecto 16:9. E ultra wide 21:9, né? Ele é mais retangular ainda, também já existe TV ultra wide disponível. Então, é muito importante entender o conceito de aspecto, que quando nós formos falar, por exemplo, em aplicativo, onde ele funciona para diferentes resoluções, para 4 modelos diferentes de celular e cada modelo tem sua resolução. Nós passamos a programar, fazer o design mais por aspecto de tela. Então, por exemplo, um aspecto Full HD, que é 1280 por 720, ele tem o mesmo aspecto do Full HD, né? Ele é tão retangular quanto, ele só tem um mais e outro menos resolução. Existem outros aspectos de tela também, como se é sensível ao toque, se é de LED, se é de plasma, mas aqui nós só estamos falando dos principais. Falando agora de câmera. Câmera é um equipamento então que serve para armazenar as imagens capturadas na frente da lente da câmera, salvá-las em formato de foto na memória de armazenamento.
E a qualidade dessas fotos armazenadas tem a ver com resolução também. O mesmo conceito de tela se aplica aqui. Então, quando nós falamos que a câmera tem 2 megapixels, isso equivale a falar que ela consegue salvar imagens em Full HD, em 1920 por 1080. Então, se nós multiplicarmos 1920 por 1080, vamos ter 2 milhões de pixels aproximadamente, que equivale a 2 megapixels. 1 milhão de megapixels é equivalente a 1 megapixels. Então, quando nós falamos câmera de 8 megapixels, nós sabemos já, fazendo a continha de trás para frente, qual é a capacidade máxima, qual a resolução máxima que a foto pode ser salva na memória de armazenamento. E a câmera também tem tipo, né? Existem as câmeras profissionais ou semiprofissionais, como as câmeras DSLR, que elas são vendidas com o corpo dela diferente da lente. Nós temos também as câmeras integradas, que são câmeras que vêm em smartphone, que vêm em notebook, ou câmeras webcams, que você encaixa via porta USB. Vamos falar mais de conectores aí nas fases de recursos tecnológicos. E a câmera IP, que é uma câmera pronta para você conectar na internet e acessar as imagens dela através de um browser, através de um navegador, para você acessar remotamente. O tipo de câmera tem a ver com o tipo de software que você vai fazer. Então imagine que você vai fazer um software para controlar os visitantes de um prédio comercial. Aí um webcam resolve, né? Você quer guardar mais uma imagem da pessoa que visitou. Agora você vai fazer um software de passaporte, como aquele que é um software de documento, como aquele de passaporte da Polícia Federal. Daí sim você precisa de mais qualidade de imagem, mais definição. Daí o correto é você usar uma câmera DSLR no seu software, você integrar a câmera com o seu software. Processador. O processador é o cérebro do equipamento, né? É ele que realiza as instruções, as operações matemáticas, operações de entrada e saída, operações de leitura e escrita na memória. Então, quando nós falamos rodar um software, executar um software, é o processador que faz isso. O processador é conhecido, então, como unidade central de processamento, né, CPU, e ele está relacionado ao desempenho do equipamento, a velocidade que ele executa as informações, que é medida em clock, né? O clock expressa a velocidade do equipamento. O clock é medido em gigahertz, sendo que 1 gigahertz equivale a 1 bilhão de cálculos, de execuções por segundo. Agora, só o clock não nos diz o quão rápido pode ser o processador. A geração dele também é muito importante. Então, quando você fala geração, tem a ver com o número de núcleos do processador. Por exemplo, dual core para 2 núcleos, quad-core, 4 núcleos, octa-core, 8 núcleos. Então, para a gente pensar em núcleo, vamos pensar assim, você tem 4 execuções para fazer, 4 programas para rodar, vamos pensar dessa forma. E você tem um processador quad-core com 4 núcleos. Você executa cada um ao mesmo tempo, você executa os 4 simultaneamente. Então, é um processador quad-core, ele tem capacidade de 4 núcleos ali para processar os dados. Exemplos de processadores, i3, i5, i7, que é esse na imagem da fabricante Intel, ou os processadores FX da fabricante AMD. E por último, você também tem a memória interna, a memória cache do processador, que é o quanto de memória que está ali dentro do processador, memória interna, que auxilia o processador em várias tarefas. É uma memória ultra rápida e de pouquíssima capacidade. E nós temos a memória RAM, a memória volátil, né, que nós discutimos já na fase anterior, falando um pouquinho mais no detalhe. Memória volátil por quê? O que é o volátil? Porque quando você desliga o computador, essa memória não armazena os dados, as informações. Então você está com o seu celular, abriu um monte de aplicativo. Se você desligar o seu celular e ligar de novo, aqueles aplicativos abertos não vão estar mais lá, porque eles estavam carregados na memória RAM. A memória RAM tem uma capacidade hoje para computador que varia de 2 GB até 64 GB para os mais tops, né? Ela também tem outras características, mas aqui o principal é a capacidade da memória RAM. Falando agora de memória de armazenamento, a memória não volátil, memória como o HD, por exemplo, que é o hard disk, memória usada para computador. Ela já tem uma capacidade muito maior, uma capacidade de 1 terabytes, que equivale aí a 1000 gigabytes. Pendrive é um dispositivo de memória de armazenamento, armazenamento móvel, e ele usa a tecnologia da Flash Memory, que é a mesma tecnologia para fazer o SSD, que é um HD ultra rápido. Mas, por exemplo, 1 tera de HD, hoje em dia é muito mais acessível em termos financeiros do que 1 tera de SSD. Um SSD de 128 GB já é bem caro hoje em dia. Então imagine 1 de tera. Hoje eu não sei nem se existe, está disponível aí um SSD de 1 terabyte.
Falando sobre placa-mãe. Placa-mãe é um circuito, então, que você encaixa os componentes, o processador, o HD e outras placas. Então, você ou encaixa ou você fixa, né, os componentes nas portas da placa-mãe. Um dos componentes dela é o soquete, né? Você tem um soquete como o encaixe do processador. Então, quando você compra uma placa-mãe, está escrito lá quais processadores ela aceita ou quais processadores ela é compatível, que quer dizer qual processador vai encaixar na placa-mãe. Além disso, nós temos as portas também, como porta USB, porta de rede, porta aqui de áudio, né, conectores de áudio, falaremos mais de conectores também na fase 7. Mas aqui é importante entender que existem alguns recursos que vêm embutidos na placa-mãe, que são chamados de recursos on-board, normalmente USB, rede e nesse caso aqui, áudio também, né? E a placa-mãe também tem um chipset. Chipset é um componente dividido em componente norte e componente sul, que auxilia, né, é um componente que faz a comunicação do processador com as memórias para os outros componentes instalados na placa-mãe, como HD, porta USB e qualquer outro tipo de placa encaixado na placa-mãe. Falando da placa de vídeo, então a placa de vídeo também pode vir on-board, também pode vir embutida na placa-mãe, mas quando você precisa de muito processamento gráfico, você precisa de um processamento que acelere os gráficos, como um game ou um software de arquitetura, um software 3D, você precisa de uma placa de vídeo off-board, né? Que é uma placa de vídeo externa, que você encaixa na placa-mãe, como nessa imagem aqui. E a placa de vídeo também tem velocidade, medida em megahertz nesse caso. Você tem placas aí tops hoje em dia de 1200 megahertz, por exemplo. E ela também tem memória, ela também tem uma capacidade que equivale a uma memória de armazenamento, né? Que auxilia também a GPU, que é o processador gráfico da placa de vídeo. Então a placa de vídeo tem uma série de detalhes ainda, velocidade de barramento, mas aqui nós não vamos entrar nos detalhes, só estamos falando ainda superficialmente quais são as características técnicas de cada parte, para que nós na próxima aula consigamos fazer ali uma pesquisa na internet e comparar o hardware e o software de diferentes equipamentos. Então essa foi uma aula fácil, de nível de fácil absorção. Ela tem uma escala aqui 30, porque ela acaba tendo muito termo, né, muito técnico. Aqui temos um total de 20 termos nessa atividade. Quem entendeu ela, clicou no botão aqui, entendi, mais 45 mental points. Quem não entendeu, deixe sua dúvida, nós respondemos o mais rápido possível para você destravar a próxima fase. E aqui temos 19 exemplos, né, no total, exemplos que demos das características técnicas de cada parte e 6 conhecimentos, né, falando aí de todas as partes, explicando o que é cada uma. Bom, a próxima aula é sobre sistemas, então nós vamos nos aprofundar mais em software, do mesmo jeito que fizemos em hardware nas duas últimas fases. E nessa aula não deixem de interagir, por favor, com os botões, ok, entendi e não entendi, para o sistema mapear aí seus pontos fortes e fracos tecnológicos. Obrigado pela participação, obrigado aí pela companhia, eu fico por aqui, até a próxima fase.